nas tardes de domingo. Tudo pode mudar. Inteirar a mente, pungente de gente e ideias feitas de tintas, vivas vibrando tantas vibes do mundo, plástica em arte, da narração da visão, encarte do cubo, tudo no LED em 3D da vida. Humberto Spíndola. Bonitas palavras. Você é poeta, né? Sabe muito bem como propor um assunto. E realmente a arte está aí. Eu acho que a ludicidade faz parte e ela traz a poesia, né? Porque eu acho que o seu interesse é falar de poesia. E a arte sem poesia não é arte, né? A música tem poesia, as artes plásticas têm poesia, o teatro tem poesia, a arquitetura tem poesia. A poesia eu acho que é a mais abstrata de todas as artes, né? E Humberto, a gente está aqui, né? Uma homenagem com você em vida, com 80 anos já. E é uma coisa que a gente não vê muito isso, né? E isso aqui é poesia viva que a gente está vivendo aqui. Tanta arte acontecendo ao mesmo tempo. A gente está aqui conversando, tá tendo ali um boteco com som ao vivo, o pessoal tocando aqui, acontecendo teatro ao vivo e as pessoas interagindo com o seu cubo, né? Como se a gente estivesse ressuscitando 1930, hoje modernizando a arte mais uma vez. Pois é. 1922, né? Que foi a Semana de Arte Moderna Brasileira. E aqui também, eu acho que eu e a Aline Figueiredo, minha esposa, a gente em 66, a gente fez aquilo que talvez fosse a Semana de Arte Moderna de Mato Grosso, que naquele tempo era UNO ainda. Porque a Semana de Arte Moderna de 22, como o Rio de Janeiro, foi em São Paulo, porque São Paulo era mais aberta, ela não tinha compromisso, ela tinha um compromisso mais com o progresso. E o Rio de Janeiro era a capital do país, já desde a vinda de Dom João VI. Então ela já tinha uma relação acadêmica com a arte. Então a semana aconteceu em São Paulo e só foi acontecer no Rio mais ou menos uns 10 anos depois. E assim ela foi repercutindo pelo Brasil, em Belo Horizonte com Juscelino Kubitschek, Niemeyer em 45, em Goiânia chegou em 54 e aqui eu acho que para nós chegou em 66. Mas isso é uma coisa à parte, né? Você quer falar de poesia. Eu comecei a ser artista, poeta, né? Claro, na primeira paixão, no primeiro amor frustrado que não deu certo, você quer desabafar, mas você não vai chorar no colo da mamãe, né? Por causa de namoro, né? E também não havia essa interação moderna dos pais discutirem as questões com os filhos, como hoje. Isso é muito mais atual. E então eu comecei como poeta. E aí fui melhorando. Quando eu fui para a faculdade em Curitiba, eu me formei em jornalismo. Aí eu tive um professor de História da Arte espetacular. Aí meu interesse pelas artes plásticas surgiram dessas aulas com o professor Carlo Barontini, saudoso professor. E ali, né, na universidade, eu continuei poeta. Então eu achava que o meu destino era ser poeta, a minha manifestação artística. Cheguei a ter ia publicar, tinha umas 340 poemas, né? Mas aí eu comecei a me apaixonar pela pintura e falei, eu tenho que decidir se eu vou ser pintor ou se eu vou ser poeta. Peguei os 340 poemas, toquei fogo e joguei as cinzas no Rio Cuiabá, para onde eu fui começar a minha carreira de animador cultural, junto com minha esposa Aline, e a gente fundou lá um Museu de Arte e de Cultura Popular, que foi um museu que trabalhou muito e foi responsável por toda uma geração de artistas. Embora antes, aqui em Campo Grande, depois de 66, a gente fundou uma associação mato-grossense de arte, que por 7 anos nós fizemos um levantamento e aí apresentamos ao público da cidade e do Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro. Assim, já tinha o Clóvis Irigaray, o Wilton Silva, a Conceição dos Bugres, que era Conceição Freitas apenas, entendeu? Então isso foi um trabalho que a gente teve e a gente conseguiu ir para Cuiabá, fundamos um museu lá.
E eu acho que isso tudo tem a ver com a poética, porque a vida, se ela não for, se ela não tiver poesia, se você não tiver poesia, é como uma religião, né? Ou você tem religião e vai rezar todo dia, ou você encara a vida como poesia, porque aí a vida fica suportável, né? Eu acho que é mais ou menos a poesia parte desse princípio, assim, filosoficamente. Não sei, não tenho nada assim escrito sobre isso. Mas eu escrevi um livro de poemas, né, que é esse aqui, que é Pintura e Verso. A pessoa pensa que verso é o verso do poema, mas não, o verso é os 2 riscos do arado do boi, né, que inspirou os gregos a escreverem poesias, as primeiras poesias, porque era uma linha embaixo da outra. Então essa Pintura e Verso é isso. Eu tenho uns poemas aqui, né? Apareceu o Twitter na minha vida e eu achei assim, lembrei do Haikai, da época que eu era poeta, eu ficava intrigado com essa métrica. Aí esses 140 toques e eu tinha ideias. E eu escrevi muita poesia de amor, né? Para as pessoas amadas, que eu me apaixonei. Aí eu falei, mas engraçado, eu nunca, o boi mesmo, que é a razão da minha pintura, tantas décadas pintando boi, eu não escrevi, ele nunca foi minha musa para a literatura, né? E aí eu resolvi fazer isso, né? Aí eu comecei a trabalhar isso aqui. Então vamos ver aqui. Aqui, uma coisa sobre a divisão do Estado. Bastou um sopro do general e ficamos separados. Uns acharam por bem, outros por mal. Revoltados, os bois dos 2 se ajuntaram num poder maior. Então, e aí eu comecei a escrever para o boi. E então eu fiz esse livro que, aliás, me levou à Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, que eu prezo muito. Fico muito honrado com o convite deles terem me colocado lá. E eu acho que foi esse livro de poemas tão curtos, né? Em cima de um tema que eu trabalho, que eu sou o artista do boi. Mas eu gosto de poesia, amo poesia. Você ama poesia. A gente quase perdeu, então, um grande artista plástico reconhecido. A gente esteve aqui com o Marcelo Miranda, todo eufórico com que deu tudo certo, que ele conseguiu fazer o que ele sempre imaginou, nosso secretário de Cultura atual aí falando disso, né? E como é para você tudo isso aqui, né? Olha, eu acho assim... Eu já tinha tido essa experiência de mexerem nos meus trabalhos, porque as professoras das escolas sempre dão aos alunos para fazer releituras dos trabalhos. E as crianças mexem de uma forma diferente, eles interpretam aquelas formas da minha pintura e fazem coisas às vezes incríveis, né? Assim, mexendo. E às vezes coisas tão criativas que às vezes eu acho assim, eu fico até com inveja. Sabe, esse garoto aqui, essa garota, não sei... Ele fez uma coisa maravilhosa tentando fazer um quadro meu, fez uma outra coisa, né? Então, quando eu estou aqui com esse cubo, que agora está me homenageando, né? Eu acho que é uma coisa parecida, é de interação com o público mexe, o público aperta um botão e as coisas modificam no painel de LED. Então, eu acho isso maravilhoso. E Humberto, você já expôs em tantos lugares, né? Que muita gente ainda não sabe a importância que você tem. O Marcelo aqui te colocou como o artista mais importante que a gente tem no estado hoje, né? Como que é ouvir essas homenagens e ter passado por tantos locais? Fala de alguns locais que você expôs pra gente, para as pessoas saberem. Bom, eu vou falar para você uma coisa que me ocorreu agora. Eu vejo com poesia. Sabe, como poesia, é uma coisa que me agrada, que me dá aquela sensação que a poesia dá. Aquela coisa espiritual que você não sabe definir direito. Uma homenagem é uma coisa mais ou menos assim. Foi assim que essa homenagem me pegou. E as homenagens me pegam por esse lado, porque um reconhecimento é como se eu tivesse escrito um poema e aquela pessoa tivesse sentido uma emoção poética por lê-la ou interpretá-la. É bonito, muito bonito. Você vê que fiquei emocionado também com essa questão. E, Humberto, você já expôs em bienais, você já expôs fora do país. Fala alguns lugares que você expôs pra gente, por favor. Bom, eu expus
Eu expus na Bienal de Veneza, que para mim foi a mais importante, né? Porque a Bienal de Veneza é tipo assim o ponto ápice do artista brasileiro, né? Pelo menos na minha data. Os artistas do final dos 60, 70. Aí é Bienal de São Paulo, Bienal do México, Bienal de Cuba, Bienal do Equador, Bienal de Paris. Então, fora algumas exposições internacionais. Então eu acho que tem um trabalho assim que veio também de fora para dentro, a força, o reconhecimento que os jornais de fora comentavam e refletia diretamente aqui na minha cidade, né? Então isso foi a coisa interessante que eu acho que eu fiz, porque eu fui um artista que fiz uma opção de ficar em Mato Grosso do Sul agora, Campo Grande, minha cidade, né, que hoje está fazendo aniversário. Dor do preciso. O primeiro frustrar. O amor derrama em versos. A queimar depois. Frustração corre na correção. Do rio em cinzas. Base da tinta fênix. A renascer boi na tela. Expressão no arado. Riscado em paralelo. Mugiu musa. Em livro quadro e juízo. Para a dor do preciso. Que lindo! Fico muito emocionado. Nas tardes de domingo, tudo pode mudar.